Bora lá que a gente tá agora com ah, a matéria da Veja aqui, ó. Veja, feita por Leonardo Caldes, tá? Foi postada hoje, às 8h41 da manhã. Volto a dizer, é pela Veja, tá? Pra ficar registrado da onde que é a fonte, né? E dar, por exemplo, os créditos num trabalho bom, incrível da Veja. Mensagens de senador revelam operação golpista de Bolsonaro contra Moraes. O ex-presidente fez um pedido a Marcos Duval gravar o ministro do STF. O objetivo era anular as eleições, impedir a posse de Lula e se manter no Planalto por mais algum tempo, né? Fica aqui o elogio, tá? Da Veja ter liberado a matéria. Eu não sei se é a matéria completa, tá? Mas fica aqui o elogio da Veja por ter liberado realmente boa parte da matéria. Ó, aqui diz que publicado em vez de 8 de fevereiro. Peraí. Vai sair na semana que vem? É, 8 de fevereiro é quinta que vem. Como assim os caras? Como assim? Os caras estão postando já. Eu acho que isso aqui é só um pedaço, tá? Deixa eu até tirar o adblock aqui. Deixa eu dar mais um F5 aqui, ó. Vambora. Em 19 de dezembro do ano passado, Lula ainda não havia sido diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Manifestantes continuavam acampados em frente aos quartéis pedindo intervenção militar e Jair Bolsonaro quebrou o silêncio após mais de um mês de uma reclusão voluntária. Cara, se eu fosse bolsominion, quer dizer, eu nunca seria, mas se eu fosse, eu ficaria muito puto de eu ter votado no cara e o cara, no mínimo, não ter dito assim, ó, brigadão, pessoal, pelo seu voto. Só isso. O cara não falou nada, sabe? Não falou nada. Até porque se ele falasse isso, só o brigadão pelo seu voto, ele já estaria admitindo, né, que perdeu a eleição. Tá, vambora. Na tarde daquele dia, o presidente reapareceu no famoso cercadinho do Palácio da Alvorada. Ainda bem que acabou isso. Se desculpou por eventuais erros, disse que seu futuro dependia dos apoiadores e exaltou sua ligação com as Forças Armadas. Um discurso aparentemente sem sentido para quem não havia dito uma única palavra até então sobre a derrota nas urnas. O fato é que Bolsonaro, assim como muitos de seus aliados, ainda acreditavam numa virada de mesa. Logo depois do enigmático pronunciamento do cercadinho, ele participou de uma reunião na qual revelou a arquitetura de um plano para anular o resultado das eleições, impedir a posse de Lula e permanecer no poder, uma investida que não prosperou porque um dos escalados para executar a operação se recusou a participar da trama. Deixa eu mexer numa configuração aqui. Vamos lá. Aqui tem uma... Tô dando uma olhada aqui como é que tá aqui a imagem que fica, né? Como é que tá pra ficar aqui no vídeo e tal. A proposta é a seguinte. A proposta do presidente. Em mensagem a Alexandre de Moraes, o senador Marco Duval fala da reunião que teve com Jair Bolsonaro e com o deputado Daniel Silveira. Até então, naquela época, ele era deputado, né? Hoje não é mais e foi preso ainda nessa madrugada, né? Nossa, falei tudo errado. Me pediram uma ação esdrúxula, imoral e até criminal, escreveu. Depois, num encontro pessoal com o ministro do STF, revelou os detalhes da trama. Boa noite, ministro. Parece que essa é a mensagem, né? Dia emblemático. Aproveito para informar que não vou a Brasília nessa semana. Minha filha está precisando muito da minha presença aqui. Oh, que paizão fofo. Mas precisava falar como foi o encontro com o presidente e o DS, né? Que seria o Daniel Silveira. Me pediram uma ação esdrúxula, imoral e até criminal.
Não sei como poderia te contextualizar com segurança. Caso for necessário, posso ir a Brasília para encontrá-lo. Sei que nesse momento está muito turbulento com sua missão, mas conte comigo. Eles trocam mensagem. Bom, eu sabia que eles trocavam mensagem, mas são mensagens tão íntimas assim, nossa senhora. As indicações de que o presidente, o ex-presidente da República, assim, graças a Deus, se envolveu numa tentativa de conspirata estão num conjunto de mensagens a que a Veja teve acesso. Faltava 21 dias para terminar o governo e Bolsonaro ainda não havia reconhecido o resultado da eleição. Deprimido, repetia a todo instante que o processo havia sido fraudado e que era preciso mostrar isso de maneira clara ao país. Com o apoio de um grupo muito restrito, foi elaborado então o seguinte plano. Alguém de confiança do presidente se aproximaria do ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, devidamente equipado para gravar as conversas do magistrado com o intuito de captar algo comprometedor que servisse como argumento para prendê-lo. Cara, isso é tão ilegal que passa que tu gravar uma pessoa, começa, né, por ser ilegal, que simplesmente tu gravar uma pessoa sem o consentimento dela já é um crime bem grande, né? Tanto que, por exemplo, essas ligações que a gente acaba fazendo uma pessoa tal, tu não informar que está sendo gravado, ou um jornalista diz, estou gravando essa chamada, estou gravando essa reportagem, isso já é um ato bem falho, né? Tá. Com o intuito de captar algo prometedor que servisse como argumento para prendê-lo. Esse seria o estopim que desencadearia uma série de medidas que provavelmente atirariam o país numa confusão institucional sem precedentes desde a redemocratização. Na reunião do Alvorada, Bolsonaro descreveu os detalhes dessa operação. Estavam presentes, além dele, 2 parlamentares aliados, o deputado Daniel Silveira, PTB Rio de Janeiro, e o senador Marco Duval, Podemos do Espírito Santo. Deixa eu só dar uma olhada aqui, tá? Essa operação está presente, além deles, 2 parlamentares. Tá. Tá. Eu achei que tinha mais gente, né? Depois, nas gravações, vai ter que ter mais gente e tal. Vamos ver aqui, ó. Uma das mensagens obtidas por Veja foi enviada por Marco Duval a Alexandre de Moraes no dia 12 de dezembro, às 20h56, 3 dias depois da reunião no Palácio da Alvorada. Nela, o congressista pede para falar pessoalmente com o magistrado diante da gravidade do que havia tomado conhecimento. Dia emblemático, né? Ele, entre aspas, né, escreveu o parlamentar remetendo aos acontecimentos registrados em Brasília naquelas últimas horas. Pela manhã, Lula havia sido diplomado pelo TSE. À tarde, manifestantes bolsonaristas tentaram invadir a sede da Polícia Federal para resgatar um preso. Cara, eu não sabia disso. Eu achei que os protestos e a tentativa de invadir a sede da PF era pura e simplesmente pela questão da diplomação do Lula, né? Mas eu não sabia que era para resgatar um preso, cara. Nossa senhora. Seguido de um confronto com a polícia e atos de vandalismo que deixaram um rastro de destruição pela cidade. Depois da ressalva inicial, Duval justificou a urgência em encontrar o ministro. Precisava falar como foi o encontro com o PR e o DS. Seria o presidente e o Daniel Silveira. PR, aqui diz, era o presidente da República. DS era o deputado Daniel Silveira. O senador relatou que os dois haviam lhe convidado para participar do que ele definiu como uma ação esdrúxula, imoral e até criminal. O ministro agendou o encontro pessoal dali a 2 dias. O que diz aqui? Reunião secreta aqui, né? Perto do Alvorada, áudio, instruções para chegar ao ponto de encontro. Possivelmente era um áudio que, pelo que diz aqui a legenda da imagem, né? Seria algumas instruções para chegar onde que o Alexandre de Moraes falou para ele ir, né? Vamos ver aqui, ó. Reunião secreta. Em áudio, o deputado Daniel Silveira orienta o senador Marco Duval sobre o ponto de encontro.
envia a localização onde ele deveria guardar o carro da presidência que iria buscá-lo e diz que não ficaria nenhum registro no Alvorada. Ah! Não, pera aí, falei merda aqui, ó. Era, na verdade, um áudio de instruções do Daniel Silveira, tá? Informando o Marco Doval aonde que era pra encontrar o carro da... Nossa, cara, isso é muito coisa, tipo, sinistra, assim, sabe? Coisa de mafioso, alguma coisa assim, sabe? Que loucura, cara. Nossa senhora. Ó o áudio aqui, ó. Abre aspas. Vou te mandar a minha localização, mas tu não entra, não. No Alvorada. E nem chega perto da entrada. Tu não vai aparecer, não. Tu vai parar o carro no estacionamento que eu vou te mandar a localização. Eu vou estar ali já e o carro vai vir buscar a gente. Fecha aspas. Isso é o áudio do Daniel Silveira, né? Ele falando. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Nossa senhora, que sinistro, cara. Moraes já estava informado de que algo estranho estava sendo tramado. Um primeiro alerta havia sido feito pelo próprio Marco Doval 2 dias antes da reunião no Alvorada. O senador foi procurado por Daniel Silveira durante uma sessão do Congresso. Lembrando que o Daniel Silveira era para estar preso, né? Mas segundo um presidente aí, recebeu indulto. O deputado disse que Bolsonaro tinha um assunto importante e urgente para falar com ele. Na sequência, ligou para o presidente e passou o telefone ao senador. Foi uma conversa rápida na qual o mandatário comentou apenas que tinha uma questão que precisava ser resolvida de imediato e perguntou se o senador não podia, entre aspas, dar um pulinho no palácio. O encontro foi combinado para 2 dias depois. Daniel Silveira é investigado no inquérito sigiloso conduzido por Alexandre de Moraes. Já foi condenado e preso por ameaça ao Estado Democrático de Direito. Doval sabia disso e, preocupado em se envolver em algo que pudesse prejudicá-lo, achou por bem comunicar ao ministro sobre a reunião com o presidente da República e o deputado. Não era homem tão de confiança assim também, né? A preparação para a reunião foi cercada de cuidados absolutamente incomuns, tá? Por sugestão de Daniel Silveira, ficou combinado que ele e o senador se refeririam ao encontro apenas por códigos. No dia marcado, o deputado passou uma mensagem de áudio a Marcos Doval para instruí-lo sobre como chegar ao destino de maneira discreta, sem serem vistos. Abre aspas. Vou te mandar a minha localização, já foi dito antes, né? Mas tu não entra não, no Alvorada, e nem chega perto da entrada. Tu não vai aparecer, tu vai parar o carro no estacionamento que eu vou te mandar a localização. E vou estar ali, o carro vai vir buscar a gente e... Fecha aspas, né? E assim foi. Por volta das 17h30, no dia 9 de dezembro, Marco Doval seguiu com seu motorista até a localização enviada pelo deputado por GPS, uma via que dá acesso ao Palácio da Alvorada, próximo ao Palácio do Jaburu, a residência oficial do vice-presidente. Lá, distante de olhos curiosos, os dois embarcaram num carro de segurança do presidente da República até o Alvorada, que fica alguns metros à frente, onde entraram sem deixar qualquer registro na portaria. Rapaz, que sinistrão, hein? Olha a cara do safado. Sigilo absoluto. O deputado disse que nem o filho do presidente tem conhecimento da missão e que o material captado seria usado para pautar uma certa ação, entre aspas, né? Aqui tem ó, irmão, essa missão está restrita a 3 pessoas e só irá ficar provavelmente com mais 5 após concluída 5 estrelas. Cara, o cara não confia nem nos filhos, né? É foda. Lembrando que o Bolsonaro é muito paranoico, tá? Tranquilize-se, essa missão nem o Flávio saberá. Bom dia, né? Aí no outro dia, né? Mudei meu voo e estarei em QAP até o comando do 01 para irmos até lá. O 01 é o Bolsonaro? QAP seria o quê? Eu me esqueci o que era QAP, agora não vou me lembrar.
Precisa entender. Ele manda quase uma hora depois, né? Precisa entender. Caso o objetivo seja alcançado em situação de aceitar a missão, o conteúdo não será publicizado ou utilizado de forma midiática. Capaz. Será única e exclusivamente para pautar com total integridade a ação a ser tomada que já está desenhada e pronta para implementar. A reunião com o presidente durou cerca de 40 minutos. Era uma sexta-feira. Bolsonaro recebeu os visitantes vestido de bermuda, camisa de manga curta e chinelo. Os três falaram sobre vários temas, do acampamento de manifestantes em frente aos quartéis até as supostas fraudes no processo eleitoral. Mano do céu, os caras, realmente ainda ficaram com esse assunto, com esse papo de fraude no processo eleitoral, sabe? Eu não sei se isso tá, tipo, é uma tática deles pra continuar, ficar pautando e ficar repetindo isso, ou isso realmente tá, tipo, enraizado na cabeça dos caras e os caras realmente acham que houve fraude, cara. Bah. Nesse instante, Daniel Silveira interveio, tá? Disse que o senador era uma pessoa de sua confiança e pediu ao presidente que apresentasse a ideia que salvaria o Brasil, entre aspas. O Bolsonaro e seus auxiliares atribuem a derrota do presidente à interferência do ministro Alexandre de Moraes durante a campanha eleitoral. Não, né? Tipo, deixar as pessoas morrer durante a pandemia, péssima gestão na economia, desemprego, fome, capaz. Isso não, né? Antivacina, anticiência, isso não prejudicou nada, né? Foi o Alexandre de Moraes. O pessoal falava assim, né? Nossa, o PT tem que fazer uma autocrítica, o Lula tem que fazer uma autocrítica. Tá, e cadê a autocrítica do Bolsonaro, né? E nunca vai vir pelo visto. Deixa eu beber mais um. A matéria é bem longa, nossa. Acreditava que poderia provar isso caso conseguisse se aproximar do magistrado e gravar suas conversas. Captar um diálogo que sugerisse algo nessa direção pavimentaria o caminho para o que se pretendia na sequência. Prender o Alexandre, o ministro, né, o Xandão, e impedir a posse de Lula, anular as eleições. Abre aspas. Você será um herói nacional, fecha aspas, exaltou até então o deputado na época Daniel Silveira. Duval quis saber como seria feito. Bolsonaro disse que já tinha acertado com o Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, órgão responsável pela segurança do presidente e que tem a agência brasileira de inteligência, a ABIN, sobre seu organograma, que daria o suporte técnico à operação, fornecendo os equipamentos de espionagem necessários. Apenas 5 pessoas teriam conhecimento do plano. 3 estavam na reunião: Bolsonaro, Daniel Silveira e Marco Duval, a quem caberia a tarefa de gravar Alexandre de Moraes, né? O Marco Duval. Caso acontecesse a missão. O senador foi escolhido porque conhecia o ministro há mais de uma década. Era, portanto, o personagem certo para se aproximar do magistrado sem levantar as suspeitas e montar a armadilha que, nas palavras de Bolsonaro, abre aspas, iria salvar o Brasil, fecha aspas, né? Duval pediu um tempo para pensar na proposta. Havia pressa, muita pressa. Cara, ou o Duval pensou na proposta que ele pensou em fazer, ou ele tentou pensar de uma forma de impedir de que acontecesse, não sei, de tentar entregar eles. Aqui tá... Essa é o Daniel Silveira, né? Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Tá boa a matéria, né? Umas falhinhas, mas tá boa. Vamos lá. Armação oficial. Após reunião com o Bolsonaro, o deputado Daniel Silveira insiste em convencer sobre a magnitude da ação, pede absoluto sigilo e diz que não há riscos. Imagina, capaz de tentar
Golpe de Estado não traz risco nenhum, né? É bem de boa mesmo, né? A mensagem que o Daniel Silveira mandou aqui, ó. Claro, contudo, não há riscos. Uma vez que o objetivo foi alcançado, estará resolvida a questão. Caso não extraia nada, é descartado o conteúdo e ninguém saberá. Não sei se compreendeu a magnitude dessa ação. Ele define literalmente o futuro de toda a nação. E isso ele tá certo. Insisto em dizer que é uma oportunidade ímpar e peço, não comente com absolutamente ninguém, mesmo com esposa ou qualquer familiar ou conselheiro. Essa é uma ação que somente você e seu consciente deve analisar. Caralho, meteu uma pressãozinha, hein? Nem com a psicóloga poderia falar? Duvido que esses caras façam terapia, duvido. Vai ficar longo o vídeo, vai ficar, mas a gente já passou da metade. No dia seguinte à reunião, Silveira enviou uma série de mensagens ao senador cobrando uma resposta. Na primeira delas, reafirmou que Doval poderia ficar tranquilo, que a missão era segura, repetiu que apenas 3 pessoas sabiam do plano e outras 2 tomariam conhecimento apenas após a conclusão da primeira etapa da operação. Abre aspas, 5 estrelas. Fecha aspas, destacou, fazendo supor que os 2 personagens ocultos seriam militares. O deputado reforçou que a coisa toda era tão sigilosa que nem o Flávio saberá, e se referindo ao filho do presidente, Flávio Bolsonaro. E se referindo ao filho do presidente Flávio. Abre aspas. Estarei em QAP até o comando do 01 para irmos até lá. Fecha aspas. Acrescentou. No jargão policial, QAP significa na escuta de prontidão. Por último, Silveira lembrou que o conteúdo, entre aspas, captado seria utilizado exclusivamente para pautar a ação que já estaria desenhada e pronta para ser implementada. O senador não respondeu. Tenso, né? O negócio aí. Ih, vai entrar mais gente aqui. Puta merda. Percebendo a excitação do colega e preocupado com o tempo, Silveira continuou insistindo. Nossa, meteu pressãozão mesmo, hein? Nossa senhora, não há risco. Caso não estreia nada, é descartado o conteúdo e ninguém saberá. E voltou a destacar a importância da missão. Não sei se você compreendeu a magnitude desta ação. Ela define literalmente o futuro da nação, fecha aspas. O deputado pede ao senador que ele não comente nada com absolutamente ninguém. Duval continuou sem responder. Nossa, deixou no vacão, hein? Puta que... Pô, Duval também, vou te dizer também, né? Péssima companhia, né? Péssima conversa que tu tem com ele, né? Puta merda. Numa terceira mensagem, Silveira lembrou que as... entre aspas, escutas usadas em operações especiais, fecha aspas, já estavam à disposição, e reforçou mais uma vez o apelo, abre aspas, se aceitará a missão, parafraseando o 01, salvamos o Brasil, fecha aspas. Salvar do quê, cara? Do quê? Salvar do quê? 01 é o presidente da República. Por fim, numa quarta e última mensagem... que cara chato esse Daniel Silveira. Puta merda, pô, tu levou vácuo, cara. Larga de mão, pula pra outra, nossa senhora. O deputado lembra que, abre aspas, pessoas muito importantes e relevantes, fecha aspas, estão envolvidas na operação e que todos depositam nele uma esperança sem precedentes. Nada de resposta aconteceu do Marco Duval. Chatão clima, hein? Nossa senhora. Esse aqui é o Heleno, tá? Ex-chefe do GSI. Esse aqui também não é o
o que concorreu à vice-presidência da chapa do Bolsonaro no ano passado? GSI envolvido. O parlamentar informa que as escutas já estão preparadas. Já estão preparadas apenas 5 dias. Pessoas têm conhecimento de operação e que, se a missão for bem sucedida. Isso aqui é só para comprovar realmente que é a mensagem, né? É o que já foi lido antes já. Vamos continuar o texto aqui, ó. No dia 14 de dezembro de 2022, na data agendada pelo ministro para o encontro com o senador, o Supremo Tribunal Federal julgava a legalidade do chamado orçamento secreto. No intervalo da sessão, Alexandre de Moraes deixou o plenário e de toga foi até o salão branco do prédio onde Marcos Duval já o aguardava conforme o combinado. A conversa foi rápida, durou apenas alguns minutos. O parlamentar narrou detalhes do encontro que teve com o presidente, da proposta indecorosa que recebeu e os objetivos abjetos do plano. Acostumado nos últimos tempos a lidar com as mais mirabolantes teorias da conspiração, Moraes fez um único comentário. Abre-se aspas do Xandão. Não acredito. Fecha aspas. Pois acredite, filhão. Pois acredite. Sabe que foi tipo assim, ó, não acredito, vão tentar isso, ou, não acredito nisso aí, não acredito, tem duas tonalidades, né? É igual o bah pra gaúcho, bah, que foda, né, o bah. Disse em tom de espanto, nossa, tá escrito ali. Não acredito, nossa, será que foi nesse tom assim? Não acredito! Não. À noite. Cara, o Alexandre de Moraes ainda se espanta, cara. Olha, é incrível, né? O cara é foda. Não dá também pra puxar muito saco, tá? Não dá muito pra puxar muito saco. À noite, depois de relatar o caso ao ministro e convicto de que estava se envolvendo em algo perigoso, Duval finalmente respondeu às mensagens de Daniel Silveira. Ainda bem, cara. Nossa, já tá ficando com pena do Daniel Silveira já. Ficou no vacão lá do... Irmão, vou declinar da missão, escreveu sem dar maiores explicações. O deputado assentiu, entendo, obrigado. O Brasil atravessou momentos críticos em sua história recente. Depois de uma ditadura militar de 30 anos, o Brasil enfrentou monumentais crises econômicas, suportou governos incompetentes e corruptos, convive até hoje com o flagelo da fome e o eterno desafio de superar a pobreza. Mesmo diante de mazelas que colocam o país num lugar de destaque na escala de subdesenvolvimento social e político, ainda assim, parece demais imaginar que um presidente da República seja capaz de se reunir com um senador e um deputado para planejar uma operação tão aloprada. Cara, o Bolsonaro não é demais não, cara. Não. Ali a gente já sabia já, tá? A gente já tinha convicção que alguma coisa iria sair dali. Menos de 24 horas depois do encontro entre Duval e Xandão, no dia 15 de dezembro, o ministro multou Daniel Silveira em 2,6 milhões de reais. O parlamentar teria desrespeitado as medidas cautelares que é obrigado a cumprir. Ele está impedido de dar entrevistas, proibido de usar as redes sociais e não pode comparecer a eventos públicos, precisa manter distância de outros investigados e é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Lembrando que não é censura, tá? O cara é investigado e já foi condenado e é investigado, né? Então são só medidas cautelares, né? Agora vão achar que, por exemplo, que um presidiário, que um bandido agora não. Estão censurando o direito dele cometer crimes. Algumas pessoas pensam assim, né? Que comentou aqui, ó. Retaguarda poderosa. Daniel Silveira reafirma que pessoas muito importantes estão respaldando o plano golpista do presidente. Estão todos em uma esperança sem precedentes. Os caras têm esperança. Somente por isso é absolutamente nada mais.
Você tem a palavra e o respaldo de muitas pessoas importantes e relevantes que decidiram não participar da conversa para não exporem ou assustarem. No entanto, estão todos em uma esperança sem precedentes, pois somente com você o cenário da missão é possível, pois existe uma brecha aberta que não irá se abrir a ninguém. Bom dia, a caminho de Brasília, dia 13 de dezembro, né? Vamos fechar aquela conversa? Boa tarde, meu amigo. Nossa, aqui é 6h35 da manhã, né? Ele diz, né? A caminho de Brasília, bom dia. Ficou no vácuo quase 12 horas, aí 8 horas, né? Aí mandou às quase 5 horas da tarde. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, meu amigo. Me deixou no vácuo. O que aconteceu? Sumiu? Tô com saudade. Todos os citados, no caso, foram procurados por Veja. Agora, o ex-deputado, o mandato dele terminou na última terça-feira, e informou por intermédio de seus advogados que estava impedido pela justiça de falar com jornalistas. Na quinta-feira, ele foi preso por... Quinta-feira hoje, né? Por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro também, através de sua assessoria, disse que não comentaria o caso. Já o senhor Jair Bolsonaro, ex-presidente, viajou para os Estados Unidos alguns dias depois da reunião no Palácio da Alvorada e não foi encontrado pela reportagem. Cara, é só ir lá, o cara tá fazendo videozinho na frente da casa do José Aldo. Como é que será que deve estar, hein? Coitada da empregada do José Aldo. Já Marcos Duval confirmou ter participado da reunião com o então presidente, admitiu ter ouvido os detalhes do plano e, se dizendo assombrado, decidiu relatar a Alexandre de Moraes aquela que teria sido a derradeira tentação do ex-presidente. Na quinta-feira, o senador anunciou que renunciaria ao cargo, logo depois desistiu. Peraí. O cara desistiu de renunciar ao cargo? Também, né? Perdeu foro privilegiado? Até eu quero. Foro e o salário pra poder pagar advogado, né? Até eu quero. Daqui uma semana, né, vai sair. Eles lançam uma semana antes? Tá, que dia que é essa edição da Veja aqui, ó? Puta merda, cara. Pô, não tem um sidezinho da Veja aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Tá. (28 de 1, 11). Tá, pra cá tá fechando. 1 de 2, 25, 18. Peraí. Como é que eu. O mundo de Lula. Tá. Essa é dessa semana aqui, ó. A que vai sair amanhã, né? O mundo de Lula. Aí tem omissão e negligência do dia 25, né? Vai sair na semana que vem ainda? Nossa senhora. É uma boa chamada pra gente comprar a revista, hein? Pô, tinha um local que dava pra ler a revista, hein? Só não sei onde é que era aqui. Poder da máquina, vamos dar uma olhada aqui. Não tem como ver. Tá, é isso então. É mais uma tentativa de golpe, cara. Mais uma. É isso.